Bom dia, amigos. Vamos continuar o nosso mini curso. Este é o quarto vídeo da série. Naturalmente, vocês já perceberam que eu estou montando um grande quebra-cabeças, peça por peça. Então, eu acho vantajoso relembrar agora as ideias forças que foram contidas nos vídeos anteriores. A nova ordem mundial teve início em 1770, fruto de uma cabeça privilegiada, mas maléfica, de um homem chamado Weishaupt, que contou com o financiamento da casa de Rothschild, satanista. O próprio Weishaupt deu o nome à seita secreta que estava sendo formada, os Illuminati, cujo objetivo final era a dominação do mundo, que hoje a gente chama de globalismo. A primeira tentativa foi conseguir o caos do qual sairia a necessidade de um poder global através dos preâmbulos da Revolução Francesa e dela própria, por meio de um dos homens de Weishaupt na Revolução, Robespierre. Não deu certo. Não deu certo porque o mensageiro que levava os planos dos Illuminati para Robespierre foi atingido e morto por um raio no caminho entre Frankfurt e Paris. Quando foi descoberto o corpo, foram descobertos os documentos que estavam com ele. E isso fez com que as autoridades que descobriram isso estudassem, chegassem à conclusão que era verdadeiro o plano de dominação mundial dos Illuminati e publicaram, desnudaram o plano. E isso fez com que ele naufragasse. Foi a primeira tentativa que não deu certo. A mão de Deus interferiu em favor dos homens de bem. A segunda tentativa, ela vai ocorrer na Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, a Primeira Guerra Mundial provocou um caos na Europa que resultou na criação da Liga das Nações, teoricamente um organismo voltado para a paz, para evitar um novo confronto daquelas dimensões. E essa Liga das Nações, obviamente, planejada para ser o embrião daquilo que seria o poder mundial. Mas, de novo, Deus interferiu, botou a mão, iluminou um senador americano, brilhante, de forma que ele convenceu os Estados Unidos, o Congresso americano, de não participar da Liga das Nações. Sendo os Estados Unidos a maior potência da época, é claro que o projeto da Liga das Nações não daria certo, como não deu. A terceira vez em que eles tentaram, aliás, eu já não vou mais chamar de tentativa, porque eles lograram o primeiro objetivo, foi o caos proveniente da Segunda Guerra Mundial, que levou o mundo, ao final dela, a criar a ONU, a Organização das Nações Unidas. E, diferentemente do que acontecera antes com a Liga das Nações, desta vez sob aplauso do mundo, inclusive dos Estados Unidos. Assim é que foi criado o berço onde
descansa, repousa a nova ordem mundial em seu projeto maldito. Os valores que foram construídos através de séculos no mundo ocidental, no mundo livre, e que são consequência direta dos ensinamentos de Jesus Cristo, foi que proporcionou o alto grau de desenvolvimento alcançado pelos países do mundo livre. Em vista disso, os Illuminati elegeram a sociedade judaico-cristã como o inimigo número 1. E sendo a ONU o seu veículo, para a ONU, o grande inimigo somos nós, a sociedade judaico-cristã. Então, feito esse breve resumo do que a gente já disse anteriormente, vamos para esse nosso quarto vídeo, onde a gente pode analisar todo o trabalho minucioso, competente, executado pela nova ordem mundial, pelos Illuminati, ao longo de todo esse caminho, desde o final da Segunda Guerra, ou desde a criação da ONU, até o final do século XX. Nós já sabemos que o comunismo nasceu das cabeças Illuminati e que usou a Rússia para promover o próximo caos. Se vocês prestarem bastante atenção à história, vão verificar que a Rússia não era lá essa grande potência, não. Muito pelo contrário. No início do século XX, ela já tinha perdido fragorosamente o Japão numa guerra de conquista da Coreia e da Manchúria. E essa derrota sobre os japoneses foi o primeiro passo também para desmoralizar, desprestigiar e acabar por derrubar o regime czarista de Nicolau II na Rússia. Quando o czar caiu, foi a Revolução Comunista que tomou posse. E a gente já sabe que os Illuminati foram os responsáveis pela vitória da Revolução Russa em 1917. Outro exemplo de que a Rússia não era lá essa grande potência é que os alemães estavam dando uma coça na Rússia na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, no caso da invasão da Rússia, ela foi derrotada, sim, pela resistência, não vou negligenciar a resistência heróica dos militares russos. Mas quem ganhou a guerra, quem definiu o destino da guerra, foi o general Inverno, né? Aquele mesmo general que tinha derrotado Napoleão muito tempo antes, no frio. Somente depois que a Segunda Guerra Mundial eclodiu e que os japoneses tiveram que ficar muito mais preocupados com o confronto com os Estados Unidos, que estava invadindo as ilhas japonesas, é que o Japão não teve mais fôlego para atuar em várias frentes, ou atuar de forma potente em várias frentes, e por isso é que a Rússia acabou por retomar o território da Manchúria na famosa Operação Tempestade de Agosto. E logo em seguida retomar também a Coreia e a China, que estavam sob domínio japonês na Segunda Guerra Mundial. Daí também decorrem o comunismo consequente, tanto na China quanto na Coreia. Só que, implantados esses regimes comunistas na Rússia, na China e na Coreia do Norte, já nesse caso,
a ONU cuidou de proteger esses regimes comunistas de forma que eles pudessem se desenvolver longe das críticas mundiais. Os Illuminati, a nova ordem mundial, fez da Rússia e da China e da Coreia um monumental campo de provas, porque ali estava sendo implantado o regime que ela tinha eleito como o adequado para aplicar no globalismo, num único poder mundial. Então, era um campo de provas para aquele tipo de regime. E, paralelamente, com uma outra vantagem para eles, porque os massacres, os cadáveres empilhados em centenas de milhares, ou até milhões, naqueles regimes, pertenciam a um subprojeto da nova ordem mundial, que era e é a diminuição da população terrestre, para não só melhor dominá-las, como para distribuir melhor os recursos existentes no planeta. Então, agora, eu espero que você tenha entendido as razões da criação da ONU e as cabeças maléficas que estavam e estão por trás da sua criação. Os planos da nova ordem mundial, ou dos Illuminati, eles foram traçados e estão sendo implementados em perfeita harmonia com a ONU, que é a face visível e que tem penetração no mundo inteiro, capaz de implementar o globalismo. Então vamos imaginar que lá atrás os estrategistas da nova ordem mundial estivessem imaginando como seria essa dominação, como poderia ser feita essa dominação, traçar os planos necessários para que aquilo fosse concretizado. Então eles pegaram um mapa do mundo inteiro, puseram em cima de uma mesa e começaram a pensar. Vamos começar pela Ásia. Olhando o mapa da Ásia, salta logo aos olhos duas grandes extensões territoriais, que são a Rússia asiática e a China. Então, mas a China e a Rússia já eram comunistas, então já estavam enquadradas dentro do objetivo final. Então o trabalho era apenas fazer com que as influências chinesas e russas adentrassem o resto das nações asiáticas, que é o que foi feito. Vocês podem ver a Coreia, o Vietnã, o Laos, enfim, vocês podem verificar que o plano era esse e até hoje deu certo, né? Bom, então, passada a vista na Ásia, vamos agora olhar para a África. A África é um problema diferente, porque depois da Segunda Guerra, são dezenas de nações independentes ou ainda colônias, mas são dezenas. Só existe uma pedra no sapato para a implantação do projeto. Isso é o estrategista pensando. É a África do Sul, porque a África do Sul é da Grã-Bretanha. Então, era preciso tirar a África do Sul da mão dos ingleses. Mas também não era difícil conseguir uma revolta popular, uma sublevação, porque havia o regime do apartheid, que realmente aparecia aos olhos do mundo como uma coisa odiosa. Então não foi difícil levantar a bola do apartheid para que o resto do mundo cortasse e acabasse com a colonização inglesa na África do Sul, cedendo o poder a uma vítima do sistema anterior. A vítima, o vitimismo,
francamente usado em todas as ocasiões históricas para eleger líderes. E daí saiu o Nelson Mandela, que transformou a África do Sul num país de esquerda. Então tá bem, então acabou a África. Vamos olhar para a Oceania. Bem, a Oceania só tem um país que realmente representa alguma coisa em termos de potência, é a Austrália. Mas a Austrália é da Grã-Bretanha. Então vamos deixar para depois. Ela está longe do mundo, deixa ela aí, vamos deixar para depois. Até porque tudo que a gente fizer na Inglaterra tem reflexos imediatos na Austrália. Então a gente vai começar a subverter na Inglaterra para acabar na Austrália numa segunda fase. Muito bem, o que restou aí? Europa e América. Bom, agora a gente está entrando no chamado mundo livre. Mas as duas coisas também são muito complicadas. A Europa é forte e os Estados Unidos são fortes. Então, vamos separar. Vamos cuidar primeiro da Europa. O que você acha que a gente pode fazer na Europa? O continente é cristão. Isso todo mundo já sabe, né? É o berço da civilização ocidental que, sem dúvida alguma, foi a parte civilizatória do mundo que mais sucesso obteve no desenvolvimento. Então é um berço da civilização ocidental e é do mundo. Bom, então a gente vai ter que subverter a Europa. Mas o primeiro passo para subverter a Europa, já que a Rússia é ali, também na Europa, é arranjar um meio de esconder totalmente o que é o comunismo do resto da Europa e do resto do mundo. Então, para esconder totalmente, para absolutamente negar qualquer possibilidade de comparação, a gente vai ter que tomar uma atitude muito drástica. Comprar toda a mídia mundial. Cinema, teatro, editoras de livros, revistas semanais, jornais de grande circulação, as agências de notícias que espalham as notícias pelo mundo afora e os locais basicamente só repetem como papagaio. Então a gente tem que comprar tudo isso. Mas também não me parece uma tarefa muito difícil, porque são centenas de magnatas na cúpula da nova ordem da NOM, e cada um deles pode comprar um pedaço e no fim a gente vai ter a hegemonia da mídia. Tá certo. E outra coisa que a gente pode fazer na Europa é enfraquecer as tradições cristãs, introduzindo lá uma outra religião. Como assim? Vamos jogar os muçulmanos na Europa. Se a gente conseguir que os muçulmanos emigrem para a Europa, em poucos anos a gente vai ter um continente muçulmano, porque os países europeus adotam o controle da natalidade como regra, e os muçulmanos não têm a menor preocupação com o controle de natalidade. Muito pelo contrário, um muçulmano pode ter 40 filhos. Claro, ele tem 8 mulheres, ele é polígamo. Cada uma delas tem 6 filhos, 8 vezes 6, você vê de 48. Quer dizer, é fácil um muçulmano desse alcançar 50 filhos. Então, em pouco tempo, a Europa vai ser um continente muçulmano. Bom, tá bem, isso, bem pensado assim, é uma forma até legal, mas os países europeus vão topar esse tipo de imigração? Por que eles vão abrir as fronteiras para uma imigração desenfreada se eles estão vivendo muito bem obrigados? Bem, existe uma forma de fazer com que os europeus abram essas fronteiras. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encher o ego das populações europeias, dizendo que eles são fantásticos, que são muito desenvolvidos, que a mão de obra europeia é inigualável, preciosa demais para ser utilizada em tarefas menores. Faxineiro, lixeiro, camareira de hotel, garçom em restaurante,
Coisas do gênero, quer dizer, a gente incutir na mentalidade europeia de que são atividades menores que não são dignas de um europeu sujar as mãos exercendo tal atividade. E também, imediatamente colocar, o que é fácil, na cabeça dos empresários europeus, de que como a mão de obra europeia está ficando cada dia mais cara, a importação em massa de mão de obra barata vai baixar os custos e vai tornar os seus produtos mais competitivos. Verdade, verdade, verdade. Então, tá bem, eu acho que os europeus vão aceitar, sim, esse tipo de imigração. Mas e os muçulmanos? Será que eles vão querer emigrar para a Europa? Porque, aparentemente, eles estão muito bem lá, estão felizes lá. O sonho de consumo de um muçulmano qualquer, de um país muçulmano, da pessoa muçulmana, é chegar ao nível de desenvolvimento que já lá existe com países como Líbia, Irã, Líbano, que são polos de atração turística do mundo inteiro. Então, como é que a gente vai fazer com que o muçulmano que tem esse sonho de consumo resolver ir catar papel na Europa? Bem, a gente pode provocar isso. Provocar como? Criando caos no Oriente Médio. Mas como é que não vão criar o caos no Oriente Médio? Quem viver, verá. Além disso, para acelerar o processo de destruição dos valores da Europa, a gente pode introduzir nas organizações de esquerda que já existem lá a ideia da continuidade, porque a esquerda, trabalhando pelo comunismo, onde quer que ela tenha algum sucesso, vem em seguida a corrupção em larga escala, que é inerente ao comunismo, e também adotando a cumplicidade da mídia, que só vai fazer alarde da propaganda comunista e não da realidade. Então, se o povo não sabe o que é o comunismo, e se há grandes veículos de comunicação falando muito bem dele, é quase inevitável que as pessoas adotem o sistema. Tá bem bolado. Então vamos continuar aí. O que é que restou aí? Restou as Américas. As Américas, claro. Lá nós vamos ter que dividir em dois. Tratar os Estados Unidos de uma forma e os outros de outra forma. Porque os Estados Unidos são a maior potência mundial, é cristã e é o maior obstáculo à conquista do poder global. Então, primeiro começar pelos outros. Vê aí no mapa quem são os outros. Bom, olhando o mapa assim, não há dúvida que saltam aos olhos também dois territórios imensos que são o principal: o Canadá e o Brasil. Quanto ao Canadá, acho que a gente pode adotar o mesmo critério que adotou para a Austrália. Ou seja, pertence à Grã-Bretanha e a gente deixa para uma segunda fase, porque ele sofrerá as influências da Inglaterra quando nós estivermos atuando lá. Então tá. E o Brasil? Bem, a gente já sabe que para onde for o Brasil, vai a América Latina. Então não tem dúvida. Tem que tornar o Brasil um país comunista. Agora, quem vai fazer isso? Bom, a gente carrega Estados Unidos, a gente carrega União Soviética e China. Tem um pé lá em Cuba. Então, botando muito dinheiro, isso aí vai acontecer. É uma questão de tempo. Tá certo. Agora vamos falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos seguramente são o maior obstáculo à conquista do governo global. Nós estamos falando, não esqueçam,
do término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até mais ou menos o fim do século XX, né? Até o fim do século XX. É nessa época, sobre os Estados Unidos, que o Myron Fagan descobriu, pelo menos desnudou, o processo de implantação do plano Illuminati nos Estados Unidos para uma sociedade que, à época, era inteiramente desavisada, como, aliás, só ia acontecer quando a nova ordem mundial está em ação. Um ponto crucial para ela é que o povo que está sendo submetido às ideias Illuminati desconheça que essas ideias existem. E é assim quando Myron Fagan e outros intelectuais americanos resolveram denunciar o sistema. Agora, é interessante como agora a eleição do Trump é bastante semelhante ao que aconteceu lá em 1981, na eleição do Reagan. É importante ressaltar que o Byron Fagan morreu em 1972 e o Reagan foi eleito em 1981, posteriormente, portanto. Então, apesar do Byron Fagan ter clamado que a sua ideia fosse multiplicada por 100, por 1000 vezes, para que a sociedade americana tivesse consciência daquilo a que estava submetida, o resultado prático dessa descoberta, desse desnudamento, foi a eleição do Reagan, que o próprio Myron Fagan não conseguiu testemunhar. Mas, claro, as ideias dele perduraram, como perduram até hoje. E eu desconfio, inclusive, que o Reagan conseguiu acabar com o projeto, né? Mas eu desconfio que se aqui no Sul o Brasil não tivesse resistido ao canto da sereia vermelha, eles também não teriam conseguido lá, porque seria um rompimento dramático demais da sua zona de retaguarda. Então, foi a existência dessa zona de retaguarda que permitiu ao Reagan ganhar a União Soviética, botar a União Soviética de joelhos. É o que eu digo, Deus sempre interfere ao tempo e à hora. A mão de Deus esteve presente com a eleição do Reagan. A mão de Deus esteve presente com a Revolução de 64 no Brasil, dos militares. E a mão de Deus está presente hoje na eleição do Trump. O Reagan ganhou em 81 e mudou radicalmente a face do mundo. Mudou o mundo. É um divisor de águas, antes e depois do Reagan. Porque aquela história do Star Wars, do escudo espacial, botou a Rússia, botou a União Soviética de joelhos. E ela teve que acabar, pelo menos, com o plano A do comunismo, o da revolta, né? Do totalitarismo truculento. E isso desmoronou os planos dos globalistas ao colocar a União Soviética de joelhos. Então, o Trump é uma reprise. O Trump simplesmente é uma reprise do Reagan. E por isso é que eu confio em Deus, confio em Jesus, e sei que a mão de Deus não nos falhará outra vez. Ela sempre desmoronou o projeto da nova ordem mundial no momento adequado. Agora, quando já expliquei em algum vídeo que a direita está em ascensão no mundo
e a esquerda está em queda, o que já é visível por todo mundo, já se fala na imprensa mundial, que é sempre a cúmplice dos Illuminati. Então eu não tenho dúvidas de que a mão de Deus já está presente, fazendo a transição desse processo para nós de novo. Eu espero testemunhar ainda em vida os desmoronamentos, tijolo por tijolo, desse plano maldito que puseram em cima da minha cabeça e da sua. Mas vamos voltar ao século XX. Pelos idos de 1960, estava na boca e no pensamento de todos os homens do mundo ocidental que o comunismo viria inexoravelmente no mundo inteiro. E havia uma razão bastante significativa para que todos pensassem isso. A razão era que não havia nenhum país comunista que se transformasse em democrata, mas havia dezenas. Todo dia aparecia um país que tinha passado de democrata a comunista. Então, para nós, o comunismo era o Joãozinho da anedota. Fica, vai, até conseguir. Então, para nós, era basicamente uma questão de tempo que o mundo todo fosse comunizado. O futuro, para a gente, era negro, cinzento, nada animador. Agora, hoje, a gente sabe os porquês. A gente sabe que esse sucesso do comunismo fora dos países que já eram comunistas se deveu à mentira, à corrupção desenfreada e ao grande capital dos magnatas do mundo ocidental em cima de um projeto que tinha sido imaginado lá pelo Weishaupt, os Illuminati. Hoje a gente sabe que quem está por trás de tudo isso se chama Nova Ordem Mundial. E dá para entender o sucesso dela. Dinheiro, muito dinheiro. Na verdade, teria dado certo se não fosse o Reagan. Teria dado tudo certo se não fossem os militares brasileiros. Teria dado tudo certo se a OTAN não despontasse como a maior máquina de guerra do planeta debaixo da influência do Reagan. Então, hoje a gente já pode pensar mais alto. Hoje a gente já pode ver o mundo de uma outra forma. Porque isso nos foi vedado. Isso não foi permitido que nós, os simples mortais, entendêssemos que toda a nossa vida era decorrente, planejada para o sucesso de um plano que não era nosso. E era um plano maldito, satânico. Hoje a gente já vê diferente. Agora eu vou dar uma pausa. Eu preciso fazer alguns comentários importantes. O primeiro comentário decorre da quantidade de comentários que eu tenho recebido por esse curso, partindo dos participantes, de alguns participantes, poucos, mas bastante veementes. Eles ficaram desesperados com a exposição do plano da nova ordem mundial, estarrecidos. Quer dizer, poxa vida, minha vida não vale nada, minha vida está amaldiçoada. Quer dizer, eu não tenho para onde fugir. Com um poder global desse tamanho agindo para me escravizar, meus filhos, meus netos não têm mais futuro. Eles vão ser escravos. Então, me pediam, essas pessoas, para divulgar ao máximo, para pegar essas minhas aulas e jogar no ventilador para que o máximo de pessoas pudesse tomar conhecimento. E aí, cada um individualmente procurasse algum tipo de defesa.
E eu respondi para esses participantes dizendo o seguinte: calma, calma, fica calmo. E aí eu expliquei. Esse nosso mini curso está planejado para durar 10 vídeos. Eu me comparei a um professor de matemática. Como é que um professor de matemática pode mostrar a solução de um problema sem primeiro não mostrar o problema? Então, toda solução depende da existência de um problema, inicialmente. E o que eu estou fazendo agora, nesse início do curso, do mini-curso, é mostrar o problema. O problema se chama Nova Ordem Mundial. Mas em momento algum eu estou dizendo que esse problema não tem solução. E tem solução sim. E a solução está praticamente ao alcance das nossas mãos. Ele está vindo. Não com a velocidade que você espera, mas com a velocidade que um projeto dessa magnitude pode evoluir. Depois de apresentar o problema, nós vamos navegar sobre a solução, que está ao alcance de nós. Eu vou mostrar que existem ventos favoráveis que, por um lado, trazem brisa que pode refrescar a nossa cabeça, a nossa face. E também, por outro lado, dissipa as nuvens que embotam a nossa visão. Essa solução existe e está a caminho, em pleno desenvolvimento. Portanto, calma, tenha calma. Outro comentário que eu queria fazer, que eu preciso fazer, é que se eu vou falar, já falei agora mesmo, uma vez em zona de retaguarda, e daqui para frente, principalmente depois do 6º vídeo, eu vou ter que falar constantemente nessa zona de retaguarda, porque ela continua a ser um fator importantíssimo no fortalecimento do nosso lado cristão. Mas se eu tiver que explicar o que é a zona de retaguarda, eu vou ter que dar outro curso. Então, eu não quero perder esse tempo quando já existem fontes disponíveis para que você possa se familiarizar com o tema. Eu sei que muitos de vocês que estão participando desse curso já viram alguma coisa a respeito de mim mesmo, ou leram um livro. Mas eu não sei se eu acredito que existem entre vocês pessoas que sequer desconfiam de que se trata. Então, eu vou dar uma sugestão. Se falasse que eu ia dar um dever de casa, eu corri o risco de ser apedrejado, né? Então, eu não vou falar que é dever de casa. É uma sugestão apenas, para que vocês se familiarizem com o tema Zona de Retaguarda no prosseguimento desse curso. Até quanto mais cedo, melhor. Muito bem. Como é que vocês podem fazer isso, se familiarizar? Aí eu vou ter que fazer um comentário engraçado. Para não ser acusado de estar fazendo um cursinho para vender livros, até porque a venda dos meus livros não dá nada, para não sofrer essa acusação, eu achei que devia apontar outras fontes de conhecimento para que vocês trouxessem isso como bagagem para os próximos vídeos. Então, o que eu fiz? Entrei no Google e digitei zona de retaguarda. A minha surpresa enorme é que não existem outras fontes. Só existem as minhas fontes. Mais do que nunca me convenço que eu sou a fonte primária da zona de retaguarda.
os outros autores que citam, que o Google cita, você abre o que ele tem a dizer, ele vai falar de mim. Então, me perdoem, eu não estou vendendo o livro, tá? Mas eu sugiro que vocês procurem uma entre 4 fontes, basta uma entre 4 fontes, para estudar, para ler um pouco, ou para conhecer um pouco sobre o tema Zona de Retaguarda. São 2 vídeos ou 2 livros, ou melhor, um vídeo ou um livro, entre 2. Quanto aos vídeos, existem 2 vídeos. É só entrar no YouTube com meu nome, Enio Fontinelli, e procurar um entre 2 vídeos. Um é uma entrevista da Marta Serra comigo, que se chama Globalismo e Brasil. O outro é do Nélio Rocas, que abrevia N. Rocas, que se chama Brasil, Zona de Retaguarda. Basta assistir um desses 2 vídeos que você se familiarizou com o assunto. Se você, ao contrário, gosta de ler e não de ver, você tem 2 livros onde você pode colher conhecimentos. Um deles se chama Zona de Retaguarda e o outro se chama ZR Brasil. Meus livros não são vendidos em livraria, eu não tenho esse cacife. Então, meus livros são publicados em editoras sob demanda, que no caso da minha se chama Clube de Autores. Então, é simples. Entra no Google, digita Clube de Autores, aí você vai pegar o site. Pega o site, Clube de Autores, abre, tem lá nome do autor, bota o meu. Em seguida aparecem todos os meus livros e vocês vão escolher aquele que vocês considerarem adequado. Se me fosse pedido uma opinião, que não foi, né, mas eu vou dar, sobre qual deles seria melhor, eu indicaria o livro Zona de Retaguarda. Por quê? Primeiro que o outro, ZR Brasil, ele, além de falar de Zona de Retaguarda, ele vai entrar pela nova ordem mundial adentro, que é o que a gente está fazendo aqui, com mais atualidade, com mais atualizações. E o que fala especificamente de Zona de Retaguarda é o outro, chamado Zona de Retaguarda. E ele ainda tem uma vantagem. Eu montei toda a teoria em cima de uma história de ficção. E ler uma história de ficção, que tem personagens, enredo, locais, descrição de locais, é sempre mais light, mais agradável do que ler uma maçaroca teórica. Eu aconselharia, portanto, aos que querem se familiarizar inicialmente com o tema, escolhem esse livro, Zona de Retaguarda. Até porque, e aí é uma confidência, o personagem principal desse livro de ficção se chama Bruno e a sua mulher, Alice. E eu não preciso dizer que os meus livros são baseados na minha própria experiência. E o Bruno nada mais é do que um mágico espelho meu. E a Alice é a representação da minha Nádia, que já morreu. Seria uma forma de vocês conhecerem também um pouco mais sobre pelo menos aquele período da minha vida e da vida da minha mulher, que eu amo até hoje. Por isso, me desculpem. Meus amigos, estou terminando. Daqui a pouco a gente se vê de novo. Tchau.